Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Terceiro vídeo de Geografia Bíblica. José está no Egito e ele manda trazer o Jacó, seu pai, e ele desce, de acordo com o texto massorético, ele desce com 70 almas. A Septuaginta diz que são 75 almas. E ali eles passam 400 anos numa terra chamada Terra de Gósen, fica ali no delta do Nilo. Se você pegar o mapa, você vai encontrar o delta do Nilo, porque tem um formato de D, tá? Letra D, delta. Por isso é chamado de delta do Nilo, que é uma região muito fértil. O rio Nilo, ele é o rio que dá vida a todo o Egito. Todo o Egito. 4 séculos se passam e as 75 almas se transformam num exército de 600 mil homens, e é quando Deus levanta Moisés. Moisés, que foi criado no Egito, nos seus 40 anos primeiros de vida, depois ele vai para a Arábia. A Arábia, mais exatamente em Midian. Se você ler bem a genealogia, vai descobrir que Jetro, que é sacerdote de Midian, ele também é descendente de Abraão. Foi ali onde Moisés recebeu as instruções sobre a religião monoteísta, sobre o único Deus, como nós já estudamos aqui nas aulas de introdução ao Antigo Testamento. Moisés, ele vem da nação israelita, mas os israelitas não são os únicos povos monoteístas da antiguidade. Você tem Jó, que era monoteísta, os 4 amigos de Jó, que eram monoteístas, Melquisedeque, que era monoteísta, e portanto haviam vários povos ali que eram monoteístas também. Midian é uma região que fica ali no deserto da Arábia, é onde Moisés fica. Muito bem. Moisés, ele tem agora uma escola sacerdotal. A primeira escola sacerdotal foi no Egito, porque o Egito ele era um país teocrático, e agora Jetro também dá lições de monoteísmo para Moisés. De Midian, Moisés vai para o Monte Sinai. O Sinai ele é uma península também, a península do Sinai, que é um conglomerado de montanhas. Existem várias montanhas ali que formam a Cordilheira do Sinai. As montanhas, um conjunto de montanhas, forma uma cordilheira. Numa daquelas montanhas é onde Deus aparece para Moisés e diz que ele deve ir até o Egito. Indo ao Egito, por um tempo de aproximadamente um ano, Moisés, com a sua vara, ele solapa a nação do Egito com as 10 pragas. Saindo do Egito, a Bíblia diz que os filhos de Israel são conduzidos em direção à península do Sinai e passam pelo Mar Vermelho. Mas o mar não é vermelho, a água não é vermelha. Ele é também chamado Mar dos Juncos. E por quê? Porque conforme a incidência dos raios solares bate nos juncos que estão ali naquelas águas, o mar ele tem a aparência de estar vermelho, mas a água não é vermelha, e sim os juncos que dão aquela impressão. E é um dos braços da península do Sinai, mais ou menos no estreito, aonde Deus abre o Mar Vermelho. Os 600 mil soldados, quando se fala de soldados, 600 mil homens, não se contam as mulheres, não se contam as crianças, contam-se apenas o exército. O exército de 600 mil soldados passa pelo Mar Vermelho e vai em direção à península do Sinai. É onde Deus entrega a lei para Moisés. Eles poderiam ir rodeando o Mar Mediterrâneo. Se eles fossem ali mareando o Mar Mediterrâneo, questão de pouco tempo eles chegariam até a terra de Canaã. Mas os filisteus estavam invadindo a costa do Mediterrâneo, estavam invadindo a terra da Palestina. E por isto estavam envolvidos em guerras contra o Egito. O Egito era um império naquela época, e o Egito ele dominava desde o Nilo, dominava até o rio Eufrates, e estabelecia guarnições de exércitos egípcios em vários lugares. Inclusive, os israelitas teriam que passar por essas guarnições e enfrentar os exércitos egípcios por ocasião de sua fuga.
Mas não, Deus os conduziu estrategicamente para o Mar Vermelho, uma rota impensável, fez o milagre da travessia do Mar Vermelho e os levou para a Cordilheira do Sinai. Foi onde desceu a lei. Os arqueólogos, fazendo as suas investigações, eles descobriram que existem platôs em algumas montanhas dos Sinais, lugar que dava para fazer aterrissagem de naves, daria para fazer aterrissagem de aviões, inclusive, ou de helicópteros. E existem algumas partes ali da península do Sinai que estão calcinados, isto é, foram asfaltados. E a datação de carbono 14, que é um dos métodos que a arqueologia utiliza para saber de quando que pertence um fóssil, uma rocha, um minério, a datação ela leva justamente para aquele período do Êxodo, cerca de 1200 a 1500 antes de Cristo. Aí diz que ali em cima de uma das montanhas da Cordilheira do Sinai existe uma espécie de chão que foi asfaltado. E coincide muito com o que diz a Bíblia quando diz que os carros de Deus desceram sobre o Monte Sinai com a fumaça, com as nuvens densas e com as trombetas dos anjos. Quer dizer, eles formaram ali uma grande comitiva para a descida da lei. A Bíblia diz que dali eles tinham que ir em direção a Canaã. E iam em exércitos formados, tá? Um exército de 600 mil soldados, cada um com a sua falange, cada um com a sua bandeira, cada um com o seu estandarte, e todos eles tinham seus próprios generais. E foi por isso que Moisés ele determinou que cada tribo nomeasse um espia, um dos príncipes, que fosse fazer a inspeção da terra prometida, anunciando mesmo que chegou a hora de fazer a invasão de Canaã. Essas campanhas militares de Moisés, elas não demorariam muito. Mas aí o que nós temos ali? Nós temos a sedição de Arão e Miriam, nós temos a sedição dos príncipes de Israel contra Moisés, dos sacerdotes contra Israel, os espias confabulam contra Moisés, tem o problema do bezerro de ouro que foi adorado, e Moisés que fez a desobediência contra Deus, ferindo a rocha, quebrando as tábuas da aliança, e assim Deus revogou a decisão de colocar aquela geração na terra, e isso aí ficou adiado por 40 anos. Ao longo dos 40 anos, eles ficaram ali na península do Sinai. Justamente, eles ficaram fazendo suas peregrinações, levantando e desmontando o acampamento e montando acampamento somente na área desértica. Após 40 anos é que foi dado autorização para que Josué invadisse Canaã. Só que aí Moisés morreu. Moisés morreu, deixou o legado da Torá, a lei, os 5 livros, e Josué que fez as campanhas de invasão da terra de Canaã. Foi muito bem sucedido, mais de 30 campanhas militares, mais de 30 conquistas dos reis cananeus, todos foram derrotados e chegou a hora da distribuição das terras. Terras de um lado do Jordão e terras do outro lado do Jordão. A geografia bíblica ela fala sobre as cidades levitas, né? As chamadas cidades de refúgio, aonde elas seriam administradas pelos levitas, pelos filhos de Levi. Se foram concedidas 6 cidades de um lado do Jordão e 6 cidades do outro lado do Jordão, cidades enormes, tá bem? Cidades refúgio, cidades degredo, cidades administradas por levitas, por príncipes levitas, e tendo o sumo sacerdote como sendo o magistrado por excelência, o rei, o juiz por excelência. Assim os juízes eles vão começar depois de Josué a tomar conta destas cidades que agora foram distribuídas para Benjamim, Efraim, Manassés, Ruben, Simeão, Gade, Zabulon, cidades ao norte e cidades ao sul. Eles se organizavam de uma maneira tribal. Cada uma das tribos tinha o seu príncipe e tinha sua forma de administrar, e a centralização estava somente no tabernáculo. Por quê? Porque desde os dias de Moisés até os dias de Salomão,
o tabernáculo estava de pé. Você precisa fazer cursos de especialização para entender bem o tabernáculo. O tabernáculo ele foi entregue para Moisés no alto do Monte Sinai e ele sempre manteve a vida espiritual do povo de Deus ativa. Só que o tabernáculo ele era uma tenda móvel, montava e desmontava, ele era portátil e, portanto, ele precisava sempre de renovação. Até que as tribos de Israel pediram que houvesse o estabelecimento da monarquia. Isto não agradou muito a Samuel. Samuel ele foi o último dos juízes. O primeiro dos juízes foi Josué. O último juiz foi Samuel. Só que Deus falou: vamos fazer a transição que eles estão pedindo. E deu a eles o rei Saul da tribo de Benjamim, que era uma tribo pequena comparado com as outras tribos. Mas para a tribo de Benjamim foi dada a concessão para se tornarem a primeira dinastia de monarcas de Israel. Estabeleceu-se a monarquia. Veja só a evolução. Eles eram tribos beduínas com Abraão. Abraão ele era um beduíno, morava em tendas. Isaac e Jacó também beduínos. De beduínos eles desceram para o Egito. No Egito se tornaram um povo. E de um povo que peregrinou pelo deserto, eles se transformaram em uma nação. Com a doação da lei, se tornam em uma nação. E agora, de nação, eles evoluem e se tornam uma monarquia, um reino. E esse reino ele permanece, ele se consolida com Saul vencendo, começando a vencer os filisteus, ainda conquistando as terras marítimas, porque os filisteus não permitiam que Israel tivesse domínio sobre os portos. Quer dizer, os judeus, os israelitas, eles tinham que pagar impostos para os filisteus, porque os filisteus é que tinham o domínio das saídas da terra de Israel, dos portos marítimos. Saul começa campanhas para vencer os filisteus. Durante o reinado de Davi, as campanhas se intensificam e assim os filisteus são subjugados e todas as cidades dos filisteus agora passam a pagar impostos para Davi. E nos dias de Salomão, o reino ele se estabelece. Salomão faz uma política internacional extraordinária, muitas alianças. As alianças de Salomão vão desde as margens da Babilônia, lá no rio Eufrates, alcança as margens do rio Nilo. Você lembra que Salomão se casou com princesas de várias nações, e a influência de Salomão se estende até o norte da África. Quer dizer, o norte da África está todinho ali sob a influência de Salomão, o Egito está sob a influência de Salomão, todo o Oriente Médio está sob a influência de Salomão, as nações que eram nações dos filisteus foram todas subjugadas também, os portos agora estão a serviço do reino de Salomão e ele estende a influência dele com alianças até o rio Eufrates, nações que estão ali na Caldeia, nações que estão na Babilônia, nações que estão no Mediterrâneo. E o reino de Israel se agigantou muito, mas com isso onerou também o palácio e onerou o povo. Isto é, muita gente ficou endividado com o crescimento do reino de Salomão. E foi então que quando Salomão morreu, o filho dele não conseguiu segurar a força do reino. Aí você tem o reino unido sob Saul, Davi e Salomão. Mas, como você sabe, o Roboão não conseguiu segurar as contas, houveram confabulações. Essas confabulações envolviam o general, o Jeroboão, que era general, e ele conseguiu, em torno dele, a aliança dos 10 príncipes das outras tribos, das tribos do norte. E os 10 príncipes das tribos do norte se reuniram em torno do general Jeroboão e eles vieram contra o Roboão. Ia acontecer uma guerra civil, mas os profetas dizem que a guerra não deveria acontecer porque a divisão estava provindo de Deus. A palavra dos profetas foi muito forte, aí surgiu o reino dividido. Reino do norte, tendo a dinastia de Jeroboão, e o reino do sul, tendo a dinastia de Davi. A dinastia de Davi ela prevaleceu, ela permaneceu. Mas a dinastia de Jeroboão não. Aconteceram mais confabulações no Reino do Norte, conspirações, em que
Um príncipe queria hegemonia e matava o rei. O outro príncipe queria hegemonia e matava o outro rei. E assim várias dinastias foram surgindo no Reino do Norte. Ô professor, eu quero acompanhar tudo isso aí no mapa. Livro-texto. O livro-texto dá para você os detalhes das, das delimitações geográficas, o nome dos reis, o nome das dinastias, o nome dos profetas, aonde aconteciam as batalhas. Você vai perceber no mapa que o Reino do Sul ele é composto pela tribo de Judá, que é a tribo de Davi, e uma parte da tribo de Benjamim, que era de Saul. Então, uma parte de Benjamim mais a tribo de Judá estão para o sul, para baixo do mapa. E as tribos do norte tem metade também da tribo de Benjamim, que está para cima, mais o restante das tribos de Israel. E assim as guerras estão acontecendo. O templo ele está a serviço de Israel em Jerusalém. Jerusalém é a capital do Reino do Sul. E o Jeroboão ele não quer que os israelitas do norte venham cultuar a Deus aqui embaixo em Jerusalém. Então o que ele faz? Ele manda construir um altar em Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó teve uma visão. Lembra da visão da escada de Jacó? Ali onde Jacó teve a visão, o Jeroboão manda construir um templo. E esse templo, você não deve imaginar um templo igual ao templo de Salomão. O templo que o Jeroboão manda fazer, ele é um templo que ele imita o mapa dos céus. Tá? Então ele é um templo zodiacal. Ele tem altares dedicados aos deuses dos céus, aos deuses do zodíaco. E Betel se tornou o lugar de peregrinação para todos os israelitas do norte, porque eles estavam proibidos de cultuar a Deus lá no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. Proibidos. O Jeroboão também estabeleceu o seu próprio sacerdócio, o seu próprio culto e a sua própria maneira de buscar a Deus. Foi condenado por isso, por causa que o altar de Betel se tornou um centro de peregrinação idólatra, de invocação aos deuses dos céus, a astrologia. E com isto, a ira de Deus se levanta contra o reino do norte, os profetas vão falar contra Jeroboão e vão dizer que Deus está levantando um juízo contra Jeroboão. Por aquele tempo, a Assíria ela está se tornando um império mundial. A Assíria foi o primeiro reino do tempo pós-diluviano. Se você pegar a Tábua das Nações, vai ver que Nimrod, o homem que construiu a Torre de Babel, o Nimrod, ele fundou a cidade de Nínive, que é a capital da Assíria. A Nínive é a mesma cidade que Naum profetizou contra e que Jonas profetizou contra. Jonas primeiro e Naum depois. A Assíria é a primeira cidade do mundo que foi fundada. Nínive é a sua capital. E Deus está levantando a capital da cidade mais antiga do mundo para ser o império mundial. Não da outra. Eles vão conquistando toda aquela parte da Mesopotâmia, fazem as suas campanhas ali no Oriente, domina os persas, domina o que é o Irã hoje, domina o que é o Iraque hoje, domina toda aquela parte da Mesopotâmia, avança sobre o Egito. Quem está no meio do caminho? Quem está no meio do caminho é justamente a Palestina. Por isso, os assírios eles invadem o norte de Israel. Invadem, vencem, pegam todos aqueles que pertenciam às tribos do norte e levam para várias nações, não somente para a Síria, espalha eles para o mundo. É da onde surgiu o mito das 10 tribos perdidas de Israel. E ao mesmo tempo pegou povos conquistados de outras nações e colocou para viver ali no norte de Israel, da onde surgiram os galileus, da onde surgiram os gentios da Galileia, da onde surgiram os samaritanos. Portanto, aquela turma que está para o lado do norte já não são mais de israelitas. Eles são de vários povos, são de gentios que foram, sim, é, aculturados com a cultura dos judeus que estavam ali naquela região. Você lembra que na primeira aula eu falei que nós devemos guardar essas histórias de coração, de memória.
O que não dispensa você fazer o mesmo estudo que eu estou passando para você aqui dentro dos mapas. Mas aí demanda tempo, demanda estudo, e essa é a sua ideia em fazer um curso básico em teologia. Mas o aprofundamento vem com especialização. Por isso, Bíblia na mão, caneta, caderno e slides, tenta reproduzir tudo isso aqui, porque essa tarefa eu já fiz. Só que eu não teria como fazer isso com você aqui num vídeo de 20 e poucos minutos, 25 minutos. As nossas aulas elas não vão nunca ultrapassar aí os seus 25, 26 minutos, porque a ideia é que a gente seja bastante econômico e que você estude mais nos livros. Mas a gente vai dar boas noções elementares para você aqui. O reino da Assíria está dominando o mundo. A ideia é chegar até o Egito, dominar o Egito, e por isso eles ameaçam agora Judá. Ameaçam Judá e realmente eles iam invadir as terras de Judá, iam destruir o templo, mas o reino do sul ele é mais piedoso. Os reis de Jerusalém, da dinastia de Davi, eles se intercalam entre sendo ímpios e sendo justos. Por isso, Deus vai medindo de geração em geração, de rei a rei. Isso aqui é uma ética do Antigo Testamento. E se o rei ele é piedoso, como Josafá, por exemplo, ele vai buscar ao Senhor, ou Ezequias vai buscar o Senhor, e aí Deus vai adiar o juízo para uma próxima geração. É o que acontece. Os assírios não conseguem invadir Jerusalém, porque os reis eles se humilham diante de Deus. Deus envia anjos, dá livramento, e os assírios eles têm que voltar e ficou só com o norte. Mas como você conhece a história, existem os reis ímpios, que desobedeceram totalmente ao Senhor e invalidaram a aliança. Os profetas perderam total influência sobre eles, e Deus levantou um outro império para invadir o mundo todo, o Império Babilônico. Aí o Império Babilônico vai lá, venceu o Império Assírio, conquistou todas as terras que a Assíria tinha conquistado, conquistou também o norte da Palestina, a terra dos filisteus, conquistou a área litorânea de Canaã, veio sobre Jerusalém, sitiou Jerusalém, e Nabucodonosor, depois de 6 anos de sítio, depois de 6 anos cercando a cidade de Jerusalém, por fim ele conseguiu invadir, destruir a Jerusalém, destruiu o templo de Salomão, pegou o rei de Israel e levou cativo para a Babilônia, levou 3 deportações de judeus para a Babilônia. A aristocracia, ele fez um bom tratamento com a aristocracia, tratou bem os príncipes, tratou bem a realeza, mas agora eles eram súditos da Babilônia. E o que fez Nabucodonosor? Ele deixou que os pobres ficassem em Israel. Os pobres eles ficaram em Israel, os muito pobres, aqueles que não tinham propriedade, não tinham influência, não tinham título, e eles caíram na mais absoluta miséria. O Nabucodonosor não mandou repopular as terras de Israel como os assírios fizeram com o norte. Não, deixou que os pobres ficassem ali. Nesta ocasião, inclusive, Jeremias estava profetizando, e Jeremias ele foi levado cativo para o Egito. Ele pediu asilo no Egito. Mas, pelo que tudo indica, ele teve liberdade para voltar, e Jeremias ele viu a invasão que a Babilônia fez, e a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. É daí que você deve ler o livro de Jeremias e o livro das Lamentações de Jeremias. Pronto. Agora o povo de Israel está no cativeiro babilônico e lá vai permanecer por 70 anos. 70 anos é onde eles aprendem a língua, e a teologia dos israelitas ela melhora muito. Por quê? Porque em contato com os sábios da Babilônia, em contato com os sábios das religiões orientais, eles começam a aprimorar a compreensão que eles têm sobre Deus. E agora Deus, que era um Deus muito de Israel, Deus dos montes, Deus dos vales, Deus da terra de Israel, eles começam a compreender que Deus é Deus de toda a terra. E até a angelologia deles melhora, a teologia deles melhora, a ética deles melhora, e é ali que vai surgir o Talmud babilônico, porque eles se estabeleceram na terra da Babilônia, ganharam postos de liderança. Entre esses postos de liderança, você vai encontrar o profeta Daniel, que faz parte de um dos presidentes, tanto durante o Império Babilônico, quanto depois durante o Império Persa. Porque depois os persas se levantaram,
e eles invadiram a Babilônia. Os persas, eles são o povo do Irã. Eles invadiram a Babilônia, venceram a Babilônia. O Império Babilônico perdeu a sua hegemonia, e foi durante o Império Persa que os israelitas tiveram a autorização por Ciro para eles voltarem para Jerusalém. Assim eles voltaram. A primeira, a segunda e a terceira deportação voltaram, reconstruíram as muralhas de Jerusalém, reconstruíram o templo de Jerusalém, reconstituíram o judaísmo, e agora nós já estamos pisando praticamente nas páginas do Novo Testamento. Você lembra que nós estudamos aqui no período interbíblico? Bom, ao estudar teologia é isso. É o que aconteceu na história, é a história que aconteceu, é aonde que aconteceu. E aí você começa com teísmo, Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, salvação, Antigo Testamento, Novo Testamento e o mapa. E assim, com todas as suas anotações agora, você pode medir o que é que você não sabia e o que é que você já sabe. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Aqui está o terceiro vídeo de Geografia Bíblica. Vamos para as páginas do Novo Testamento agora? Satisfação.